A China acaba de cravar a sua bandeira em solo lunar. Mas o que isso tem a ver conosco, cidadãos comuns do Ocidente? Eu sou Fernando Pitti e é sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Mas antes do vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e também ao final do vídeo, deixe seus comentários a respeito do que você pensa sobre a nova corrida espacial que está iniciando apenas. Apenas estamos iniciando a nova corrida espacial em que agora não mais Estados Unidos e União Soviética, mas também China e empresas privadas estão na briga. Vamos ao vídeo. Go for main engine start. We have main engine start. 2, 1. Que a economia chinesa cresce assustadoramente nos últimos anos, ou melhor, nas últimas décadas, isso não é novidade mais para ninguém. Que a tecnologia chinesa também tem se destacado em vários campos, inclusive na medicina agora, durante a pandemia, também não é mais novidade. Agora, eu não sei se todos conseguem perceber outras áreas, incluindo a área da tecnologia espacial, das viagens e da exploração espacial, que a China também tem se destacado, tem buscado e tem crescido muito nos últimos anos. Inclusive, esse feito histórico de ser a segunda nação que crava uma bandeira em solo lunar. Em 1969, com a missão Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram os primeiros astronautas terrestres a pisar em solo lunar e cravar uma bandeira americana. Desde então, nenhuma outra nação chegou lá mais com astronautas, apenas a Rússia chegou com sondas e a China já havia também chegado anteriormente na Lua, mas nunca cravado a bandeira. Então é um feito histórico e é um feito simbólico que é a bandeira chinesa em solo lunar, assim como a bandeira americana que foi cravada em 1969. Agora, o que isso tem a ver? O que isso nos impacta? Você pode estar pensando assim, bom, a China, Estados Unidos estão lá, ok, beleza, o problema é deles, o dinheiro é deles, mas isso tem alguma coisa a ver conosco, cidadãos comuns? Tem sim. Vejam que muitas das tecnologias que hoje nós utilizamos, elas advêm ou da guerra ou da corrida espacial. Então, entre 1950, 60, 70, a corrida espacial, que até naquele momento era liderada pelos Estados Unidos e pela extinta União Soviética, ela trouxe muitos avanços em muitos campos da economia, muita tecnologia foi desenvolvida que hoje faz parte do nosso dia a dia. O aspirador de pó sem fio, vidros resistentes a risco, comida de bebê, entre tantas outras tecnologias foram desenvolvidas durante o período da corrida espacial das décadas de 50, 60, 70. É bem verdade que a Rússia chegou na frente, levando o primeiro satélite, o Sputnik, em 1957. Depois, levou o primeiro astronauta. Mas também é verdade que os Estados Unidos levou o primeiro homem à Lua, em 1969, com a missão Apollo 11. Então, União Soviética e Estados Unidos vinham brigando muito para serem os primeiros a chegar no espaço, a chegar na Lua, e assim o fizeram. Bom, os Estados Unidos foi com Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, 16 e 17, com astronautas até solo lunar. A Rússia levou sondas, levou satélites, levou equipamentos, mas nunca chegou lá com astronautas, ou melhor, no caso dos russos, com cosmonautas. Depois, nos anos 80, 90, 2000, a corrida espacial parece ter dado uma esfriada e a gente viu muito avanço tecnológico, especialmente aqui no lançamento de satélites. Então, hoje a estação espacial, né, a ISS, que está aí que é um laboratório no espaço que tem colaboração de vários países. E também nós observamos a aposentadoria dos ônibus espaciais americanos, o que obrigou os Estados Unidos a alugar e comprar vagas nas naves russas para levar os seus astronautas até a Estação Espacial Internacional. Bom, até aí estava tudo muito morno, né? Então a gente
vê o planeta inteiro, as nações desenvolvendo, mas todas aqui. E a Rússia, hoje antiga União Soviética, também já com a economia um tanto quanto abalada, já não é mais aquela potência que foi a antiga União Soviética. Nesse contexto, quando a gente volta a falar especificamente da Lua, apenas duas nações conseguiram chegar até lá e trazer amostras lunares. Uma foi os Estados Unidos, com as missões espaciais Apollo, e outra é a antiga União Soviética. Inclusive, há mais de 30 anos, a última vez que ela foi resgatar materiais lunares, com aproximadamente 200 gramas de amostra na missão com a sonda Luna 24. Agora, em 24 de novembro de 2020, a China lança uma missão com um foguete aí com mais de 8 toneladas de todo o peso do conjunto e envia para a Lua e no dia 1º de dezembro pousa em solo lunar a sonda Chang'e 5. Essa sonda, além de fazer pesquisas em solo lunar com seus equipamentos, espectrômetros, termômetros, máquinas fotográficas e afinal outros equipamentos que ela tem, ela também vai fazer, e ela pretende, resgatar até 2 quilos de rocha e poeira lunar e trazer para a Terra para análise. Nós estamos então falando de apenas 3 nações que conseguiram chegar e, esperando que a China retorne, então serão 3 nações, Estados Unidos, antiga União Soviética e agora a China, que conseguiram ir e voltar da Lua com amostras. Então a China também nesse momento ela se coloca nesse rol extremamente seletos de países que têm tecnologia suficiente para ir até a Lua. E o que isso tem a ver, ou por que isso é tão importante? Nós estamos entrando agora numa nova corrida espacial, não mais apenas liderada por nações, mas também por empresas privadas. Destas empresas privadas, nós podemos destacar inclusive a SpaceX, de Elon Musk, que ela pretende lançar novas missões à Lua, criar inclusive entrepostos, uma colonização, seja ela permanente ou temporária, mas criar uma base, essa sim, uma base permanente na Lua, para que sirva de entreposto para as futuras viagens a Marte. Nós já estamos aí visualizando uma ida a Marte, a princípio por volta do ano de 2030, talvez um pouco depois, capitaneada por empresas privadas como a SpaceX, de Elon Musk. Agora, isso tudo novamente estava em campo americano, anteriormente também russo, agora entra mais um outro player, que é a China. Então nós estamos já saindo do planeta, saindo inclusive da nossa órbita planetária para futuras viagens interplanetárias. E a Lua, ela se torna um posto, um entreposto, ela se torna um momento ali, um ponto extremamente importante para essas viagens, visto que as naves vão ter que reabastecer, vão ter que adentrar novamente em sistema na órbita terrestre ou não. Então a Lua ela se torna muito importante, a China ela chega com esse propósito. E parece que isso tudo tem apenas uma visão de ficção científica, de sair do planeta, mas não, tem um cunho econômico muito forte. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês pesquisarem um pouco mais sobre o 16 Psyche, um asteroide identificado ainda lá em 1850 e poucos, ou seja, tem mais de 150 anos mais ou menos que já foi identificado, mas cuja massa dele, basicamente composta de ferro e níquel, e também imagina-se que talvez de platina, ouro e outros materiais, possa valer mais de 70 mil vezes a economia anual terrestre. Então olhem só, não é de graça que eles estão indo para fora. Não é simplesmente pela pesquisa, não é simplesmente por dizer, vamos descobrir o que tem lá fora. É por interesses econômicos também. Esse asteroide, o 16 Psyche, ele está mais distante do que Marte. Ele fica ali no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, a aproximadamente 370 milhões de quilômetros da Terra. Mas, mesmo estando tão distante, sendo necessário alguns meses de viagem até lá, os Estados Unidos, a NASA, já está organizando missões não tripuladas, é claro, para enviar sondas até ele para também fazer pesquisas um pouco mais apuradas sobre a sua composição, sobre sua órbita, afinal, conhecer um pouco mais sobre esse asteroide. Esse é um dos asteroides.
Imaginem toda a quantidade de metais, seja inclusive metais preciosos ou metais raros aqui na crosta terrestre, que poderiam estar sendo buscados lá fora. Então, tem um cunho econômico muito forte envolvido nisso e é importante a gente observar. A China, agora sendo um dos países com tecnologia suficiente para ir à Lua, então, chegou até a Lua, as próximas etapas, que são as viagens interplanetárias, acabam sendo naturalmente possíveis também. Agora, voltando um pouquinho só para a missão Chang'e 5, dessa missão específica, ou pelo menos o anunciado desta missão, ela pousou num local diferente do que as missões anteriores da NASA e também da antiga União Soviética. O propósito dela, segundo anunciado, é buscar esses 2 quilos de materiais e destes 2 quilos, ao trazer para a Terra, fazer análise, a composição, afinal, toda a questão aí de composição deste material. Por quê? Calcula-se que nesta região que eles estejam indo buscar o material hoje, ele tem uma idade média menor, em torno de 1 milhão de anos, em relação às outras amostras que já foram anteriormente trazidas pela NASA. E essa comparação, essa diferença de idade daquelas amostras com estas amostras que serão trazidas agora, servirão para, em cunhos científicos, aferir um pouco melhor ainda o nosso cronômetro de idade, o nosso cronômetro de envelhecimento do nosso sistema solar. Essa é a missão científica, buscar amostras para calcular a idade da Lua, daquele solo e aferir, melhorar a aferição que nós temos, o entendimento sobre o envelhecimento do nosso sistema solar. Agora, como eu falei anteriormente, quem pode chegar à Lua para buscar uma amostra pode ir além. E conhecendo tudo que existe ao redor, conhecendo aí o que nós temos à disposição, que hoje não é coletado por estar fora do nosso alcance, ou hoje estar fora do nosso alcance, imagine só os interesses bilionários que estão envolvidos nisso. Então, o que a gente quer? Estão indo buscar amostras somente com cunho científico ou não? O que você acha? Deixe aí seu comentário. E também, você acha que todos esses bilhões de dólares que são investidos pelas empresas privadas nestas viagens valem a pena? Essa nova corrida espacial vale a pena? Sim? Não? Deixe seu comentário.